Você já parou para pensar no impacto que as suas palavras têm na sua vida e na vida de quem está ao seu redor? Já percebeu como um conselho certo, na hora certa, pode mudar completamente o rumo das coisas? Hoje nós vamos mergulhar em Provérbios, capítulo 18, um texto riquíssimo que revela segredos profundos sobre sabedoria, relacionamentos e principalmente sobre o incrível poder da nossa língua. Fique comigo porque no final deste vídeo você vai entender por que as suas palavras podem ser a sua maior arma ou a sua maior ferramenta de cura. E antes de começarmos, eu te pergunto, você já falou com Deus hoje? Vamos direto ao ponto. O capítulo começa com um alerta poderoso sobre o isolamento e o orgulho. O versículo 1 diz que quem se isola busca seus próprios interesses e se rebela contra a sensatez. Sabe aquela pessoa que se fecha no seu próprio mundo, achando que sabe de tudo? A Bíblia a chama de tola. O tolo, como diz o versículo 2, não tem prazer em aprender, em entender. Ele só quer expor a sua própria opinião, falar o que pensa sem filtro algum. O resultado disso? O versículo 3 nos diz que a perversidade atrai o desprezo e a vergonha acompanha a desonra. Por outro lado, o sábio é o oposto. Suas palavras são como águas profundas, uma fonte de sabedoria que jorra tranquilamente. Como diz o versículo 4, o texto também nos adverte sobre a injustiça, sobre favorecer o culpado e negar justiça ao inocente. E o perigo das contendas. Os versículos 6 e 7 são claros. As palavras do tolo levam a brigas, e sua boca é uma armadilha para si mesmo. E a fofoca, o versículo 8 a descreve como um petisco delicioso. Algo que a gente engole com prazer, mas que desce até o fundo do nosso ser, causando uma destruição silenciosa. A aplicação prática aqui é direta. Se você quer ter paz, precisa dominar sua língua, escolher suas batalhas e fugir de discussões que não levam a lugar nenhum. Agora, o capítulo muda o foco para nossa segurança. Onde você coloca a sua confiança? O versículo 9 nos lembra que o preguiçoso no trabalho é irmão do que destrói. A negligência e o desperdício andam de mãos dadas. Mas então, vem uma das promessas mais lindas da Bíblia, no versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Em tempos de angústia, de medo, de incerteza, é para lá que nós corremos. É em Deus que encontramos nosso refúgio seguro. Em contraste, o versículo 11 fala sobre a falsa segurança do rico. Ele imagina que suas riquezas são uma cidade fortificada, um muro alto e impenetrável. Mas essa segurança é apenas uma ilusão, uma miragem. E para fechar este bloco, o versículo 12 nos dá um princípio eterno. O orgulho vem antes da destruição, mas a humildade precede a honra. A lição é clara. Nossa verdadeira segurança não está no que possuímos, mas em quem nos possui. Nossa fortaleza é Deus. A partir daqui, o foco volta para a sabedoria no nosso falar e ouvir. Você conhece alguém que adora dar uma resposta antes mesmo de a pergunta terminar? O versículo 13 chama isso de tolice e vergonha. É preciso ouvir primeiro. O versículo 14 traz uma verdade profunda sobre a nossa força interior. O espírito de uma pessoa a sustenta na doença, mas um espírito deprimido, quem o pode suportar? Nossa atitude mental e espiritual é fundamental. E o sábio, como diz o versículo 15, está sempre aprendendo. Seu coração busca conhecimento e seus ouvidos estão atentos à sabedoria. O texto segue com conselhos práticos. O versículo 16 diz que um presente abre o caminho e nos leva à presença de grandes homens. Aqui não se fala de suborno, mas de generosidade, de honra, de um gesto de boa vontade que pode abrir portas. O versículo 17 nos lembra que sempre há dois lados em uma história. O
primeiro a apresentar sua causa parece ter razão, até que o outro venha e o questione. Nunca tire conclusões precipitadas. E o versículo 19 alerta: um irmão ofendido é mais difícil de conquistar que uma cidade forte. Suas contendas são como as trancas de uma fortaleza. Isso nos mostra o poder destrutivo das palavras nos relacionamentos mais próximos. E os versículos 20 e 21 são o clímax desse tema. Nosso estômago se enche com o fruto da nossa boca. E nos satisfazemos com a colheita dos nossos lábios. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você fala hoje está literalmente construindo ou destruindo o seu amanhã. Finalmente, Provérbios 18 se volta para a vida familiar e os relacionamentos. O versículo 22 é uma celebração do casamento. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. É uma dádiva, um favor divino. Em seguida, o versículo 23 mostra um contraste social. O pobre suplica por misericórdia, enquanto o rico responde com dureza. É um lembrete sobre como o poder e a riqueza podem endurecer o coração. E para encerrar o capítulo, o versículo 24 nos fala sobre amizade. Ele diz que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão, e no sentido mais profundo e espiritual. Quem é esse amigo? É Jesus Cristo, nosso amigo fiel, que nunca nos abandona. Em resumo, Provérbios 18 é um manual para a vida. É um chamado à maturidade, à responsabilidade com nossas palavras e à busca constante por sabedoria. É um convite para corrermos para a nossa torre forte, o nome do Senhor, em todas as circunstâncias. E é, acima de tudo, um alerta. Cuide do que você fala, do que você ouve e de quem você se aproxima, pois sua vida será o fruto das suas escolhas. Se este vídeo falou ao seu coração, não se esqueça de compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E deixe aqui nos comentários qual versículo mais te impactou hoje. Que Deus te abençoe.